Graça e paz a todos. Nesta noite eu quero falar de um assunto muito atual, que é a respeito, da volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que nós estamos vivendo, os últimos momentos nesta terra. Nós sabemos que temos visto o cumprimento de várias profecias. Somos a geração que mais tem visto o cumprimento das profecias. Somos a geração do arrebatamento. E nós precisamos estar muito apercebido a isso. Por quê? Porque às vezes a igreja fica esperando, vai acontecer um grande avivamento antes de Jesus voltar. Mas, irmãos, para acontecer avivamento tem que haver arrependimento. Avivamento é arrependimento, é quebrantamento de coração. E é necessário que nós olhemos para dentro de nós e que nós venhamos nos arrepender. Pedir ao Espírito Santo para estar sondando os nossos corações. Fazer como Davi, ver se há em mim algum caminho mau, guie-me pelo caminho eterno. E eu quero falar um pouco hoje sobre Israel, o relógio escatológico de Deus. E eu espero que essa palavra ela possa trazer um despertamento para que você possa entender que o Senhor Jesus ele está às portas. E que aquele que não tiver azeite na sua botija não vai passar, não vai entrar. Então nós temos que olhar para dentro de nós e nos prepararmos para esse dia, para esse encontro, da noiva com o noivo. Eu quero ler um texto que está lá em Lucas 21, a partir do versículo 28. Fala assim, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. Que tanta coisa está acontecendo. E nós já sabemos que a nossa redenção está próxima. Quanta ciência tem se multiplicado, não é verdade? Só nessa última década agora, se você parar e pensar 10 anos atrás, quanta evolução. E a cada dia nós vemos a tecnologia, uma tecnologia nova, algo novo acontecendo. Deus trabalhando, a ciência se multiplicando, para que, preparando todo mundo para um domínio mundial, para um governo único. Nós temos visto toda essa preparação a cada instante, a cada momento. Então, continuando a leitura, fala assim, e diz-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotam, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está o verão. Irmãos, a figueira, no Velho Testamento, ela representa Israel. Israel, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus escolheu para fazer deles um exemplo para todas as nações, que ele fez uma aliança com Abraão, renova em Isaac, em Jacó. E o que acontece? O povo de dá para o povo de Israel uma terra, e o povo ele se voltou contra o Senhor. Eles quebraram essa aliança e eles se tornaram estéreis. Eles se tornaram estéreis, impossível de dar fruto. E eles começaram a adorar outros deuses. E chegou um ponto tal, que Deus permitiu um cativeiro, depois eles voltam para Jerusalém, mas não voltam livres, porque nós sabemos que o governo que mandava, quando eles voltam, era a Pérsia, depois passa para o reino da Grécia, depois para Roma. Quando Jesus vem, quem governava eles era o Império Romano. E o que acontece? Israel, então, era essa figueira. E aqui em Lucas 13, versículo 6, o Senhor fala de uma parábola, exatamente de uma figueira. Só que ele fala que essa figueira, ela estava estéril. E aí, ele fala que ela era para que ela fosse cortada. 13, a partir do 6, fala assim. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a escave ao redor e esterque, e dê fruto, e ficará, e se não, depois a mandará cortar. Então nós sabemos que Israel,
ela teve várias oportunidades de conserto. Deus levantou vários e vários profetas para que houvesse conserto. Depois ele envia, né, o próprio Jesus Cristo. E o Jesus Cristo, o que acontece? É morto, rejeitado. A palavra de Deus fala, né, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então essa figueira, ela é cortada. Ela é cortada. E aí nós vemos que no ano 70 depois de Cristo, o que acontece? Israel, a nação de Israel, ela se revolta contra o Império Romano. E com essa revolta dela contra o Império Romano, ela é dispersa por todas as partes do mundo. Por quê? Porque Roma era um império mundial muito forte. Então o que eles fizeram? Eles sitiaram Jerusalém, esperaram o povo enfraquecer, adoecer, ficar sem comida. Entraram lá, aqueles que ainda não haviam sido mortos, né? Porque muitos morreram de doença, muitos morreram de fome. Eles deportaram eles para várias partes do mundo, principalmente a Europa, que era mais próximo. E aí o que nós vemos acontecer? Acontece o Holocausto e 6 milhões de judeus são mortos. Por que eles são mortos? Porque eles haviam sido dispersos por todas as partes do mundo, eles não tinham nação. E quando a pessoa não tem nação, é um aqui, outro ali, é a unidade. Né? A mensagem que eu passei semana passada, o poder da unidade. Como que a unidade ela é forte? Como que a nação de Israel hoje pode ser pequenininha, mas ninguém se mete com eles, porque eles são uma nação. Era simplesmente um povo esparramado por todo o canto da terra. E aí vem o Holocausto. 6 milhões de judeus são mortos durante o Holocausto. Aí quero ler com vocês um texto que quando eles ainda estão espalhados por toda a terra, o Senhor ele fala aqui em Isaías 27. Deixa eu abrir aqui Isaías 27. Versículo 6, fala assim: dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá. Tá vendo? Ela tinha sido cortada. Ela lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de frutos a face do mundo. Então ia haver dias em que eles voltariam para a sua terra. Haveriam dias em que eles voltariam. Então, nós podemos entender que Deus os esparramou. É como aquele texto que fala, né, em Oséias. Ele fez a ferida, mas ele mesmo ligará. Ele fez a ferida para que o povo reconhecesse que ele era Deus. E aí, o que acontece? A profecia ainda não se cumpriu totalmente, porque Israel ainda não reconheceu Deus, que ele é Deus. Mas essa parte da profecia, em que Israel ela volta a se tornar uma nação, essa parte, ela já se concretizou. Desculpa, tá, irmãos? Eu tô meio assim com questão de vídeo. Então, essa parte de que eles já voltam a ser uma nação, ela já concretizou. Israel já está lá. O que aconteceu? 1948, a guerra acabou em 1945, 6 milhões de judeus foram mortos. Então houve uma reunião das Nações Unidas, na ONU, e aí o mundo inteiro não fez nada para ajudar os judeus. Ninguém fez nada para ajudar os judeus. Viram, né, o que Hitler havia feito, viram que os nazistas torturavam, matavam os judeus, mas não fizeram nada. E aí o que acontece? Fizeram uma reunião na ONU e resolveram, então, devolver parte da terra para Israel. Parte, porque não é toda a terra que foi devolvida. E criaram-se, então, o Estado de Israel, dia 14 de maio de 1948. E o voto de Minerva foi de um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, de Juiz de Fora. Mineiro ainda, que bom, né, para nós, mineiro ainda, que deu... né, que deu o voto de Minerva, porque estava empatado. Tantos queriam sim e tantos não. Então, ele veio com o voto de Minerva, sim, vamos criar o Estado de Israel. E o povo, então, ele começa a voltar para sua terra. Ou seja, a videira foi cortada, a videira agora, ela estava o quê?
lançando raízes, é o que fala lá em Isaías 27:6, que ela estava brotando. E qual que é a parábola que eu li lá em Lucas 21? Que quando a figueira florescesse, o povo saberia que está próximo o verão. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Estava próximo a volta dele. Estava próximo o que? Da colheita. Estava próximo o arrebatamento. Estava próximo a vinda do Senhor. E aí, vamos ler também Isaías 11. Vamos aproveitar que nós estamos, né, em Isaías. Isaías 11. Foi o que eu li com vocês? 11, 12. Deixa eu ver. Não. E há de ser naquele dia, o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patos, da Etiópia, de Elã, e de Sinar, e de Ramate, das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Sabe quanto tempo o povo de Israel ficou disperso? Desde o ano 70 depois de Cristo até agora, 1948. Ou seja, praticamente 1900 anos, o povo ficou disperso por todas as terras. E aí, agora, na nossa geração, se cumpre essa profecia. Se cumpre a profecia em que o povo judeu ele pode voltar para sua terra. E nós, se olharmos hoje para a figueira, ela já floresceu. Israel hoje tem uma tecnologia super avançada, um poder bélico muito grande, é uma das cidades mais vigiadas do mundo. No deserto eles fizeram pomar. 90% da água que eles usam é água do mar, que eles tiram o sal. Né? Eles têm usinas lá que tiram o sal da água e eles utilizam aquela água para irrigação, para tudo. Um lugar deserto que floresce hoje. Então, nós vemos assim, cumprimento de profecia. Cumprimento de profecia. E eu quero ler outro texto com vocês, que está lá em Isaías. Vamos lá, Isaías. Não, Ezequiel, antes. Ezequiel 36, o 24. E vos tomarei dentre o gentio, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Mas, né, uma vez o Senhor reafirmando a promessa dele de trazer o povo dos 4 cantos do mundo para a sua terra. Eu quero ler Isaías 60, versículo 8. Isaías, ele tem uma visão, mas ele não sabia, né, como explicar. E ele fala assim, quem são estes que vêm voando como nuvem e como pomba às suas janelas? Ele não sabia o que era avião. Então ele pergunta, quem são esses que vêm voando como nuvem? Né? Quem voa e como pomba às suas janelas. Voa e ainda tem janela. Ele está falando dos aviões. Que era o povo voltando. Era a volta, era o retorno do povo de Israel para a sua terra. Ok? Então nós podemos entender que essa parte da profecia ela se cumpriu. Aí você vai lá no Salmo 90:10. Salmo 90:10 fala assim, que o homem, ele pode viver. É um salmo, vamos ler. Salmo 90:10. Salmo escrito por Moisés. Ele fala o tempo de uma geração. Ele fala assim, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns deles, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Ou seja, ele está dizendo que uma geração é de 70 a 80 anos. E o Senhor disse, né? Se você ler o 21 todo, ele fala da volta dele, ele fala de várias coisas. Então ele fala que não passaria aquela geração sem que essas coisas acontecessem. Que geração é essa? É a nossa geração. Nós não vimos Israel nascer? Nós não vimos Israel nascer? E Israel vai fazer sabe quantos anos? Israel fez, né? Agora.
74 anos. Não é isso? 1948, não, 72 anos. 72 anos. Se uma geração é de 70 a 80, o que nós podemos esperar? Que dentro desse prazo, Jesus ele vai arrebatar a sua igreja. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Só o Pai sabe. Hoje eu creio que Jesus também sabe, porque ele é Deus. Mas como homem ele não sabia. Mas a qualquer momento temos que estar preparados para essa volta do Senhor. E eu quero te dizer também que com relação à ciência, a ciência também, ela comprova que Jesus ele está voltando. Não comprova de Jesus, porque eles não querem nada, né, a ver com a Bíblia. Mas a ciência, ela mostra, né, coisas que estão acontecendo hoje, fatos que estão acontecendo, que já estavam aqui na Bíblia e que o Senhor Jesus, ele dizia assim, olha, isso aí é o cumprimento das profecias. 21:10. Lucas 21:10 fala assim, então disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Quanto tempo isso? 1919 foi a Primeira Guerra Mundial. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fome, e pestilência, e haverá coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, isso aqui ele já está falando de uma perseguição que haveria sobre os discípulos. E alguns versículos, irmãos, quando fala grandes pestilências, fala de epidemias. É o que nós estamos vivendo agora, uma epidemia mundial. Então aqui o Senhor Jesus, então ele estava falando que isso aqui todos são sinais da sua vinda. E aí, o 25 fala assim, o Lucas 10, 21, 25. E haverá sinais no céu, e na lua, nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as suas ondas. Olha os tsunamis acontecendo. O que acontece? Isso aqui são os princípios das dores, né? A mulher, quando ela está grávida, as dores começam e ela pode demorar algum período até chegar o momento de dar à luz. Então, o Senhor está dizendo que nós passaríamos por isso, por essas dores aqui, mas quando a criança nasce, é só alegria. Então, toda provação, toda luta que nós passamos nessa terra, o dia que nós estivermos com o Senhor, que for o dia do arrebatamento, para nós vai ser um dia de grande alegria. É como o dia do nascimento de um filho. É muita alegria. E aí, irmãos, de acordo com a ciência, a sismologia, o que é sismologia? É um estudo dos terremotos. Ela fala assim que acima da escala Richter, né, na escala de 6, houve um mega terremoto na Indonésia. 230 mil pessoas morreram. No Japão, olha para você ver, a Indonésia é um dos países que mais persegue cristão. E eles não queriam, olha que interessante, eles não queriam que os cristãos celebrassem o Natal e mandaram que eles fossem então para as montanhas. Foi quando aconteceu aquele grande tsunami, em 2010. No Haiti, houve um terremoto onde morreu 316 mil pessoas. Um terremoto na escala 7. No Japão, aconteceu na escala 9, matou 20.926 pessoas. Foi menos pessoas porque nós sabemos que o Japão ele já fica preparado, até os prédios são preparados para balançar, porque lá é um lugar que tem muitos terremotos. Então, o que eles quiserem? Isso, os terremotos eles só vêm aumentando. E a escala deles também só aumentando. Na economia, irmãos, Apocalipse 6:6, se você ler, vai lá, vai falar assim, que estava vendendo uma medida de trigo por um denário, quer dizer, um dia de trabalho, para você comprar uma medida de trigo. Então, quer dizer, inflação, colapso econômico mundial. Mas nós estamos à beira de um colapso mundial, um colapso econômico. Para que vai acontecer esse colapso econômico mundial? Para, irmãos, para que haja uma moeda única,
para que haja uma moeda única, para que haja um governo único. Tem que haver um colapso na economia. Por quê? Porque eles falam que essa questão de câmbio, a gente vê, por exemplo, o dólar sobe, a nossa inflação sobe, tudo aqui nos prejudica, porque muita coisa é comprada em dólar. Tendo uma moeda única, essas coisas não vão acontecer mais. Então vai ter uma estabilidade no mundo. Uma estabilidade no mundo. Deixa eu só conferir aqui. Tá. Então, esse colapso econômico é um motivo, né, para a implantação dessa moeda única. Vão criar uma religião única, ou seja, ecumênica. Isso aí nós já estamos vendo cultos ecumênicos acontecendo há muito tempo, né? Tem uma faculdade ali, a pessoa tem crente, tem católico, então nós vamos fazer um culto de crente católico junto. Para quê, irmão? Para que essa ideia ela já vá sendo germinada, para que ela vá sendo trabalhada na mente das pessoas. Porque quando acontecer essa questão vier, o que acontece? Há toda uma preparação na mente já. A mente já vai ficando preparada para que isso aconteça, para que haja esse momento de uma religião única. Por quê? Porque eles dizem assim, há tantas guerras por motivo de religião, mas é verdade, não é verdade? Lá Israel com os palestinos, eles vivem brigando, é uma guerra santa que eles falam. Então há muita guerra por causa de religião. Então, havendo essa situação, não vai haver mais guerra por causa de religião, porque vai ter ser uma só religião, uma religião única. Outra coisa, irmãos, na natureza, a extinção das espécies. 27 mil espécies desaparecem por ano. Irmãos, eu nem sabia que existia 27 mil espécies, mas imagina, segundo os estudos, 90% dos grandes peixes, eles desapareceram a partir de 1950 até agora. 90% dos grandes peixes já desapareceram. E aí nós vamos vendo os sinais nos céus. Sinais nos céus. Eu acabei de ler aqui para vocês, onde fala dos grandes sinais dos céus. Aí nós vamos ver que lá em Israel aconteceu por 4 vezes, 4 luas de sangue. Não dá tempo de explicar sobre isso. E estrela, né? No grego significa aster, é a palavra que deriva de asteroides. Lucas 21:11 fala dos grandes sinais nos céus. Eclipse, sol, lua. Houve um asteroide que caiu na Sibéria e destruiu 4.000 prédios. Então, a ciência, elas estão avisando que os elementos dos céus, eles estão se desfazendo. Colapso, irmãos. Você imagina? E a ciência também, ela está muito preocupada. Por quê? Porque nós aqui estamos na atmosfera, não é isso? A atmosfera é até 90 quilômetros acima de nós. Aí passa para ser comosfera. Há um outro nome, irmão, esqueci de escrever aqui. Mas a 1.600 quilômetros é termosfera, termosfera. De termômetro, né? Os cientistas descobriram que essa camada ela está se desfazendo e o Sol está alcançando a Terra. Ele está aumentando o seu poder. Não é que o Sol está aumentando, a camada que protege, ela está se desfazendo. É o que eles falam aí de camada de ozônio, que está se desfazendo, que o Sol está ficando mais quente, que a temperatura ela vai aumentando tantos graus. Por isso está acontecendo o quê? As geleiras elas estão derretendo, o nível do mar está subindo, e aí o mar vai começar a pegar partes, né, de cidades, invadir cidades, acontecem esses grandes maremotos, que são terremotos que acontecem no meio do oceano, e assim vai. E há uma camada também chamada heliosfera. Então, a atmosfera, até 90 quilômetros acima, depois desse 90 quilômetros até 1.600 quilômetros é termosfera. Depois dessa termosfera ainda tem a heliosfera, que é a camada
que o sol tem em volta dele, e ela está se desfazendo. Apocalipse 16:8 fala que o sol vai ser tão forte durante a grande tribulação que ele vai abrasar os homens, é o que fala. Fala assim, o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então, irmãos, a ciência está mostrando que a Bíblia é verdade. Que o que está aqui, que o Senhor já falou há 2000 anos atrás, está se cumprindo. Estão se cumprindo. Então, é o aumento do calor, é as geleiras derretendo, é eles avisando que a água potável, ela vai acabar. Mas a apostasia na igreja, a apostasia da igreja. Um dos sinais que o Senhor fala é a apostasia. E quanto estão se aposentando da fé? Então, nós podemos entender que nós somos a última geração, que o Senhor Jesus está voltando e que nós temos que estar preparados. Preparados. Irmãos, eu não quero fazer um vídeo muito longo, por isso não vai dar tempo de falar de outras coisas, mas muita coisa está acontecendo. Pesquisa como que era há 20 anos atrás e como que está sendo hoje. Olha para esses sinais que o Senhor Jesus falou e você vai identificar que cada um deles está acontecendo. Estão acontecendo. Que a figueira já floresceu, que é a profecia mais forte para nós entendermos que o Senhor Jesus está voltando. Porque para ele voltar, Israel teria que estar lá. Israel teria que estar lá. Israel está lá. Porque é de lá que o anticristo vai governar. É de lá que Jesus Cristo também vai governar durante o reino milenar de Cristo. Então Israel está lá, o Israel físico já está lá. O Israel espiritual, nós sabemos que ele só vai se converter quando ele acreditar, ele vê que o anticristo não é o Cristo. Aí ele vai se converter a Jesus. Só que ele vai passar uma grande perseguição. Mas Jesus vem em socorro deles no final dos 3 anos e meio. Fora, irmãos, que o Mar Morto, ele está criando vida. A Bíblia fala disso. Não dá para ler o versículo, por causa do tempo. Fora, meu querido, que o rio Eufrates está secando. E ele vai, a palavra de Deus fala que ele vai estar seco para dar passagem para o exército inimigo chegar até o vale da decisão, que é onde vai acontecer a guerra do Armagedon. Então, todas essas profecias, elas estão se cumprindo. Você não vai despertar, não? Quando é que você vai despertar? Jesus está aí. Conserta a tua vida enquanto há tempo. Conserta a tua vida enquanto há tempo. Durante a grande tribulação, você pode ter até a oportunidade de ser salvo. Mas não vai ser pela graça mais, não. O período da graça acaba quando Jesus ele tira a sua igreja. Que o Senhor possa trazer temor e tremor ao teu coração. E que você possa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Que o Senhor possa continuar falando com vocês poderosamente.